Dora amigas, hoje nós vamos fazer uma viagem inesquecível em cada episódio do drama coreano Noble My Love. Então prepare-se, relaxe no seu sofá, porque você será completamente envolvido nessa história tão emocionante. Bora comigo nesse vídeo? O drama Noble My Love narra a história do charmoso presidente Lee Kang-ho do grupo DOU. Desde sua infância, ele era um garoto encantador e muito bem sucedido, conquistando a todos com seu carisma. Seu sucesso nos mundos dos negócios o tornou ainda mais irresistível, deixando todos ao seu redor admirados. Enquanto isso, conhecemos a Cha Yeon-soo, que é uma mulher super dedicada, esforçada, corajosa, que administra sua própria clínica veterinária. Apesar das dificuldades financeiras que enfrenta, ela é apaixonada pelo seu trabalho e é super dedicada a cuidar dos animais. Só que um encontro inesperado entre a Cha Yeon-soo e o Lee Kang-ho traz uma nova narrativa para suas histórias, só que gerando aquele conflito, aquela faísquinha de romance no ar. E isso nos mostra como as suas personalidades são extremamente diferentes. Enquanto Yeon-soo revela sua paixão pelos animais, Kang-ho revela sua natureza toda charmosa com uma pitadinha de arrogância. Agora pasmem, Dora amigas! É nesse momento que o destino de ambos promete mudar para sempre. Isso acontece porque o Kang-ho é sequestrado por bandidos. Eles entram em luta corporal e Kang-ho, lutando pela sua vida, acaba sendo ferido. Porém, ele consegue escapar. Porém, ele acaba vagando pelas ruas muito ferido e perdendo a consciência, acaba caindo na calçada. E agora, as suas histórias se conectam de uma forma surreal, porque a Cha Yeon-soo estava passando nesse momento de bicicleta pela calçada e encontra um homem caído. Mesmo assustada, a Yeon-soo, com muita determinação e compaixão por ele, acaba levando o Kang-ho para sua clínica veterinária para cuidar de todos os seus ferimentos. Enquanto Yeon-soo cuida dos seus ferimentos, uma nova dinâmica começa a surgir entre eles, gerando uma possível mudança em seus sentimentos um pelo outro. Kang-ho se recupera dos seus ferimentos graças à dedicação e preocupação da Yeon-soo. E é nesse momento que a sua mãe expressa um alívio muito grande por ele estar bem, porém o pressiona para se casar. Uma série de eventos inesperados ocorrem quando Yeon-soo é confrontada sobre as expectativas e desejos sobre o amor e o casamento. Kang-ho entra na jogada, porque ele decide visitar Yeon-soo para pagar a sua dívida. Só que quando ele chega à clínica, ele percebe que a Yeon-soo não está lá. Só que intrigado, ele pergunta onde será que ela está. E é nesse momento, Dora amigas, que a Yeon-soo passa diante dos seus olhos de bicicleta. E surpresa ao vê-la, o Kang-ho chama pelo seu nome, fazendo com que seus olhares se conectem de uma tal forma, gerando muito mais conexão entre ambos. Então Kang-ho tenta recompensá-la de alguma forma, oferecendo um edifício como forma de pagamento de sua dívida, já que a Yeon-soo cuidou de todos os seus ferimentos e salvou a sua vida. Porém, Yeon-soo recusa o edifício, mostrando sua lealdade e amor pela sua modesta clínica veterinária. No entanto, a sua determinação é testada, porque o Kang-ho ele compra o edifício onde a Yeon-soo tem a clínica para obrigá-la a sair de lá e aceitar o edifício que ele já tinha oferecido anteriormente. Yeon-soo, como sempre muito determinada, ela luta para encontrar uma solução enfrentando todos os obstáculos financeiros que ela encontra pelo caminho, destacando a sua persistência e o amor pelo que faz. Dora amigas, a tensão entre a Yeon-soo e o Kang-ho atinge seu ponto de ebulição, prometendo desdobramentos emocionantes. Felizmente, Yeon-soo não teve outra opção, a não ser aceitar a proposta que o Kang-ho fez sobre o novo edifício. É onde ela começa a enfrentar novos desafios e obstáculos, enquanto planeja sua mudança para a nova localização. E Kang-ho, como sempre muito astuto,
oferece uma solução para que Yeon-soo e ele se tornam parceiros de forma iguais na clínica veterinária. Inicialmente, a Yeon-soo até hesita nessa nova parceria, mas acaba aceitando a proposta, levando a uma jornada incrível para a inauguração da sua nova clínica veterinária. Depois de uma longa noite de trabalho, Yeon-soo acaba dormindo no seu local de trabalho e é quando Kang-hoon chega e encontra ela dormindo profundamente. E aí ele senta na frente dela e fica observando ela dormir, refletindo sobre todos os eventos que aconteceram, que os levaram até aquele momento. E ele fica lá admirando a beleza dela, encantado. Agora, a doutora Yeon-soo se encontra envolvida em situações intrigantes com Lee Kang-hoon, enquanto tenta administrar a sua nova clínica. Kang-hoon continua aparecendo em momentos inesperados, levando Yeon-soo a questionar suas verdadeiras intenções com ela. Enquanto isso, Yeon-soo é surpreendida quando é convidada para ir até um restaurante muito chique e renomado pelas suas antigas colegas de escola. Mas elas tinham umas segundas intenções, ela queria mesmo era investigar a vida da Yeon-soo. Só que chegando lá, ela percebe que o restaurante é muito caro e ela fica perplexa quando vai olhar no cardápio e vê os preços altíssimos pelas refeições. E as amigas, que gostam muito dela, impõem que ela pague a conta de todo mundo, deixando-a muito ansiosa e perturbada. No entanto, como Yeon-soo não quer demonstrar toda essa dificuldade financeira, ela está determinada a enfrentar todas as dificuldades e superar as expectativas de todo mundo que está ali ao seu redor na mesa. No momento que ela vai pagar a conta no caixa, ela é surpreendida com a presença de Kang-hoon, que se ofereceu para pagar toda a conta do restaurante. Ele então a convida para conversar de forma particular, propondo para ela que ambos façam um contrato de namoro, sugerindo que a Yeon-soo seja seu escudo protetor para afastar as outras mulheres, enquanto ele enfrenta a pressão de sua mãe para se casar. Yeon-soo rejeita a sua proposta de imediato, pois não aceita ser tratada como um simples objeto. Porém, Kang-hoon insiste em sua proposta de forma bem firme, porque justifica que a Yeon-soo é a melhor pessoa para desempenhar esse papel ao lado dele. Mesmo assim, Yeon-soo mantém a sua posição inicial e rejeita as investidas de Kang-hoon, preservando a sua dignidade e independência. Entretanto, o Kang-hoon oferece a clínica como pagamento para que Yeon-soo aceite ficar 3 meses namorando com ele, se passando como sua namorada de mentira. Apesar de inicialmente resistir à ideia, Yeon-soo acaba aceitando termos do contrato, impulsionada pela dificuldade financeira e também pelo desejo de manter a clínica aberta. Um momento inesperado acontece. O antigo amor lá da adolescência de Yeon-soo aparece de surpresa, deixando Kang-hoon extremamente com ciúmes e fazendo com que ele exija que a Yeon-soo não fale com nenhum outro homem além dele. É quando ambos finalmente assinam o contrato de namoro, dando início a uma nova fase na vida deles, com muitos desafios e incertezas sobre o futuro. Enquanto isso, Sang-hyun, que é o amigo de infância da Yeon-soo, que eles se gostavam quando eles eram muito jovens, e como eu disse anteriormente, eles acabaram de se encontrar novamente, acaba demonstrando ciúmes em relação ao relacionamento da Yeon-soo com o Kang-hoon, quando eles se encontram em um salão de dança. Mais tarde, a situação se complica ainda mais, quando a ex-namorada do passado de Kang-hoon aparece e começa a confrontar Yeon-soo sobre a autenticidade do relacionamento entre eles. No final, dona amigas, dá tudo certo, porque a Yeon-soo e o Kang-hoon conseguem desempenhar um papel bacana ali diante dela, e ela, muito brava e chateada, acaba indo embora. Então, Kang-hoon leva a Yeon-soo para casa em seu carro e ela acaba adormecendo durante o caminho. É quando ele começa a observá-la dormindo e expressando um interesse genuíno em conhecê-la cada vez mais. A dinâmica entre os dois continua a se desenvolver, à medida que enfrentam as adversidades de seu contrato de namoro, lutando para entender os seus verdadeiros sentimentos um pelo outro. Além disso, Rami, a ex-namorada, aparece novamente de surpresa na clínica da Yeon-soo, exigindo
que ela prove a autenticidade do seu relacionamento com Kang-hoon. Só que ela não esperava que a nossa querida, maravilhosa protagonista fosse tão durona e corajosa, se saindo mega vitoriosa daquela conversa. Kang-hoon e Yeon-su começam a desenvolver uma conexão cada vez mais profunda, apesar das circunstâncias pouco convencionais de seu relacionamento. Agora, Dora Amigas, acontece um momento bem marcante para eles. É quando Yeon-su sobe na escada e vai mexer na lâmpada. De repente ela escorrega e cai diretamente nos braços do Kang-hoon. E sem querer eles acabam se beijando, proporcionando aquele momento tão fofinho, cômico, engraçado, enquanto eles tentam lidar com toda aquela situação inesperada. Eles acabam discutindo sobre o beijo que aconteceu anteriormente, onde a Yeon-su fica muito chateada por aquele ter sido seu primeiro beijo. Além disso, o Kang-hoon acaba recebendo um convite do presidente Shin para ir a um jantar muito chique e sofisticado, onde ele precisa levar uma acompanhante. É lógico que ele ia levar a Yeon-su, só que ela ficou muito desconfortável com esse convite, porque ela não tem uma roupa muito elegante e chique para ir em um evento como esse. A tensão entre eles aumenta à medida que eles discutem sobre as expectativas para o seu relacionamento no futuro, fazendo com que Yeon-su reflita e se perguntando que seria um alívio quando esse contrato de namoro finalmente acabasse. É nesse momento que o Kang-hoon puxa a Yeon-su pelo braço e te lasca um belo de um beijo, gerando aquele momento tão fofinho e intenso entre eles. Foi uma cena bem bacana de assistir, eu gostei bastante. É agora que presenciamos uma mudança no relacionamento entre o Kang-hoon e a Yeon-su após o beijo que eles deram em público, porque acabou gerando muito alvoroço nas mídias. Porque o Kang-hoon é um homem muito famoso, é considerado aquele partidão de milhões. E aí a Yeon-su, bem chateada com toda essa situação, decide ir com a sua amiga no salão, aonde o seu amigo dança. É onde eles começam a dançar e ela acaba se machucando. É quando o Kang-hoon chega bem nessa hora que o amigo dela está ajudando com a dor no pé, presenciando toda aquela cena, ficando muito furioso e com muitos ciúmes vendo os dois juntos. É quando eles começam a discutir sobre esse incidente e sobre o contrato de namoro falso, com o Kang-hoon expressando a sua frustração com toda essa situação que aconteceu. Só que Kang-hoon, como sempre, muito espertinho, ele não deixa a oportunidade passar. Ele então faz uma nova proposta para Yeon-su ir morar com ele em sua casa. Essa proposta inesperada traz um marco muito importante para esse lindo casal. É lógico que a Yeon-su vai ficar chocada com esse tipo de proposta, mas o Kang-hoon está determinado a todo custo a levá-la para morar com ele. Mais uma vez, a Yeon-su fica toda chateadinha com essa proposta, porque ela acha um absurdo e decide ir no bar com a sua amiga e com o Sung-hyun. Ela acaba ficando bêbada, a sua amiga liga para o Kang-hoon e ele vai buscá-la no bar. Mesmo irritadinho, ele pega e leva ela embora para a clínica e fica lá a noite inteira cuidando dela, mostrando que ele realmente tem sentimentos por ela. No dia seguinte, quando eles acordam, Kang-hoon confronta ela sobre o seu comportamento na noite anterior, já que ele chegou e ela estava totalmente bêbada com outro cara na mesa. Ela até tenta convencê-lo a perdoá-la pelo que aconteceu, mas Kang-hoon exige que ela pague uma multa de 100 milhões de wons por ter quebrado uma regra do contrato, que é não ficar tendo contato com outros homens. Então, ela pede mais uma chance para ele, para se redimir de tudo o que aconteceu, e é lógico que ele não vai deixar passar essa grande oportunidade. Kang-hoon, aproveitando de toda a situação, aceita perdoar a Yeon-su e dar uma nova chance, desde que ela aceite morar com ele. Então ela, sem escolha, acaba aceitando o convite. Enquanto eles se preparam para morar juntos, Kang-hoon é informado pelo seu funcionário que a mãe dele marcou um encontro às cegas e que ele não poderia recusá-lo, já que ela quer muito que ele encontre uma pretendente à sua altura para se casar. Ele até vai ao encontro, mas logo que chega ele já faz de tudo para dispensar a moça. Ele está totalmente
totalmente concentrado em conquistar a Yeon-su. Saindo do encontro, ele vai direto para o salão de dança, onde a Yeon-su estava, dançando com San-hyun de novo. Ele chega e fica todo enciumado, já pega a Yeon-su pelo braço e ambos começam a dançar freneticamente, mostrando vários flashbacks de momentos que foram muito importantes para o relacionamento deles. Foi uma cena tão linda, fofinha e romântica de ver eles dançando de forma tão intensa. Eu simplesmente fiquei animadíssima com esses momentos. Mais tarde, na primeira noite que eles estão juntos na mesma casa, começa a dar vários relâmpagos e trovões e Yeon-su é muito medrosa, começa a ficar muito ansiosa e em pânico e sai gritando pelo corredor. É onde o Kang-hoon escuta e vai ao encontro dela. Os dois acabam se trombando e ela pula no colo dele por medo e eles, totalmente paralisado, fica sem reação nenhuma, chocado com toda aquela situação. No dia seguinte, durante o café da manhã, a Yeon-su estipula uma regra para que eles tenham uma boa convivência, onde não é permitido ter nenhum contato físico dentro da casa. Kang-hoon não gostou muito dessa regra, porque ele quer ficar mais perto dela. Porém, ele em troca pede que a Yeon-su pare de dançar. Ela fica muito chateada com toda essa situação, ficando confusa com a intensidade de todas essas regras. Em seguida, o Kang-hoon leva ela para o trabalho. Ele a deixa e vai embora. É quando San-hyun encontra a Yeon-su e avisa ela que estava indo embora para o exterior e que foi ali apenas para se despedir dela. O Kang-hoon acabou olhando pelo retrovisor e vendo os dois saindo juntos. Então ele já deu aquele monte de crise de ciúmes nele. Ele liga muito irritado para a Yeon-su e ela explica que na verdade ele foi lá para se despedir, que ele ia embora. Kang-hoon então fica aliviado sabendo daquela notícia, soltando aquele sorrisinho charmoso, comemorando, muito feliz porque agora o seu caminho para conquistar a Yeon-su estava totalmente livre. Mais tarde, a Yeon-su começa a limpar o quarto dele e acaba adormecendo na cama dele. Entretanto, Kang-hoon acaba chegando em casa. Ele foi até o seu quarto e encontrou ela dormindo. Então ele faz um carinho em seu rosto e ela acorda assustada e com vergonha e acaba saindo correndo do quarto. É onde ambos percebem que os seus corações dispararam e que realmente está rolando alguma coisa romântica entre eles. No dia seguinte, a Yeon-su recebe uma mensagem da sua amiga impedindo para ela clicar no link. É onde ela descobre que uma cliente fez uma postagem em um blog, jornal muito famoso, elogiando todo o tratamento que o seu cachorrinho recebeu da Yeon-su e da clínica, já que ele acabou de falecer. E isso deixou a Yeon-su super feliz, motivada e emocionada. E essa postagem acabou gerando muitas coisas positivas para a Yeon-su, já que ela conseguiu um monte de cliente através de todos esses elogios que ela recebeu. Foi bem bacana ver esse momento, ela pendurando as fotinhas de todos os cachorrinhos que ela atendeu em um mural todo decorado. Agora, com a sua clínica lotada de clientes, a Yeon-su está trabalhando cada vez mais. E isso está tomando todo o tempo dela, fazendo com que Kang-hoon fique extremamente frustrado pela falta de tempo da Yeon-su. Então ele decide visitá-la na clínica e lá eles decidem dar um passeio para tomar um ar fresco juntos. É quando o Kang-hoon aproveita a oportunidade para elogiar e se aproximar ainda mais de Yeon-su. Só que quando tem muita coisa boa, Santo desconfia, não é mesmo? Nesse momento, o irmão mais novo do Kang-hoon chega de viagem e se instala na sua casa sem ele saber. Quando ele descobre, ele sai correndo direto para sua casa, tentando lidar com todo esse ciúmes que ele sente do irmão mais novo em relação a Yeon-su. E a tensão entre eles aumenta cada vez mais. E a Yeon-su, tadinha, não tem muito o que fazer, acaba ficando
tudo no meio do fogo cruzado, deixando ela muito perturbada e chateada com a situação. Kang-hoon fica extremamente furioso com o seu irmão e exige que ele vá se hospedar em um hotel. Porém, seu irmão se recusa, alegando que ele não tem nenhum dinheiro. E algo inesperado aconteceu. Durante o dia, Kang-joon acaba machucando seu dedinho e vai até a clínica da Yeon-soo para que ela possa cuidar do seu ferimento. Kang-hoon fica muito irritado após descobrir que o seu irmão foi até a clínica. E infelizmente a Yeon-soo acaba machucando o braço, deixando o Kang-hoon muito preocupado com ela. E toda essa preocupação dele acaba os aproximando e criando uma conexão ainda mais profunda. Na manhã seguinte, eles acabam tomando café juntos. Eles se trocam para ir ao trabalho, porém o Kang-joon não sabe colocar gravata. Ele pede para o irmão, mas ele se recusa a ajudá-lo. Porém, Yeon-soo, com toda a vontade de ajudar, acaba colocando a gravata no Kang-joon, deixando o Kang-hoon muito enciumado por estar se sentindo ameaçada pela presença do seu irmão sobre o seu relacionamento com a Yeon-soo. Ambos os irmãos acabam brigando dentro do elevador e é onde explica por que o Kang-hoon tem tanta raiva e ciúmes do irmão mais novo dele. Foi porque no passado o Kang-joon acabou roubando a namorada do seu irmão mais velho. E isso gerou muita insegurança no Kang-hoon, né? É por isso que ele tem tanto medo de deixar a Yeon-soo perto do irmão mais novo dele. Depois do trabalho, a Yeon-soo e o Kang-hoon têm um momento muito íntimo e romântico na cozinha da casa deles, onde Kang-hoon expressa todo o seu desejo e a sua vontade que a Yeon-soo permaneça ao seu lado para sempre. Esse momento tão lindo e romântico é interrompido pelo Kang-joon, que estava em um bar bebendo muito e na hora de pagar a conta ele percebe que os seus cartões de crédito não têm saldo. Então ele liga para o Kang-hoon pedindo ajuda para pagar a conta. E no final das contas, apesar do Kang-hoon demonstrar todo aquele desprezo pelo seu irmão, ele acaba indo lá no bar, pagando a conta e trazendo o Kang-joon de volta sã e salvo para casa. Decidida a acabar com toda a tensão entre eles, Yeon-soo obriga que Kang-joon e Kang-hoon lavem toda a roupa suja no quintal. E isso faz com que eles esqueçam seus problemas e suas tensões. E os três acabam se divertindo juntos, brincando com a mangueira. Foi um momento bem descontraído e bem bacana de assistir os três se entendendo ali naquele momento. Só que a mãe dele chega bem na hora. E o negócio ficou tenso, Dora Amigas. Então a mãe dele descobre sobre o seu relacionamento e desaprova por não aceitar a Yeon-soo como sua nora, pois ela acredita que o seu filho merece uma mulher à altura dele, já que a Yeon-soo vem de uma família muito humilde, os pais dela têm um pomar e a mãe dele não aceita essa situação. A mãe dele acaba pressionando para terminar o seu relacionamento, só que o Kang-hoon está determinado a se casar com ela. Só que a Yeon-soo fica muito chateada e chocada com esse acordo pré-nupcial, porque ela se conhece, ela sabe que ela é uma mulher de valor, que não se importa com dinheiro, é uma mulher digna. Ela fala pra mãe dele que ela não pretende se casar com o Kang-hoon. Ele então chega e ele fica muito chateado ouvindo tudo aquilo que a Yeon-soo estava dizendo. A tensão entre todos aumentam à medida que os segredos são revelados. Clima de incerteza paira sobre o futuro do relacionamento deles. Dora Amigas, finalmente chegou a hora dos nossos queridos pombinhos enfrentarem o momento mais difícil de suas vidas. O relacionamento de Kang-hoon e Yeon-soo atinge o ponto de ruptura, porque ela se recusa a todo custo a não assinar o contrato, levando a uma decisão bem dolorosa. Agora é a hora de ambos analisarem todos os seus erros, acertos e todos os momentos que foram importantes para a construção e desenvolvimento do seu relacionamento. E esses flashbacks foram emocionantes, nos levando para o grande final. E a pergunta que não quer calar: será que eles finalmente encontrarão a felicidade que tanto merecem? Eu não vou revelar os momentos finais desse drama, mas eu posso te dizer que você vai ficar muito feliz. Preparem-se, Dora Amigas e Dora Amigos, para um final repleto de reviravoltas, muito romance e
cheio de emoções. Nobel My Love nos cativou com todo o seu enredo envolvente e com personagens memoráveis, não é mesmo? Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau!